vai ser um vídeo instrucional em PCR, o que eu chamo PCR Bootcamp. Como vocês sabem, em PCR podem ocorrer vários problemas em relação à contaminação. O ideal é ter células separadas para a realização de vários procedimentos, mas às vezes isso não é possível em um laboratório de pesquisa. Portanto, o que nós fazemos aqui é realizar todo o nosso trabalho dentro de um fluxo laminar como esse. Esse é um fluxo classe 2, tipo A2. Portanto, algo como isso é bastante útil para você fazer tudo aqui dentro. Mas o mais importante é limpá-lo e manter tudo separado. Durante esse vídeo, eu irei mostrar algumas maneiras de tentar minimizar a contaminação, algumas dicas que você pode usar para obter um PCR de sucesso e sem contaminação. A primeira coisa que precisamos fazer é limpar o nosso fluxo. Para limpar dentro do fluxo, nós precisamos primeiro uma solução de detergente 10%. Esse é chamado backdown. Nós limpamos a superfície do fluxo com essa solução e deixamos secar. Depois, limpamos com etanol 70% para certificar que a superfície estará seca e o fluxo não estará molhado. Se houver lixo dentro do fluxo de dias anteriores, eu também irei remover e colocar novos recipientes para lixo para prevenir qualquer possibilidade de contaminação. Então, o que eu faço é trabalhar de fora para dentro do fluxo. Aqui fora, o que eu uso é o etanol 70% para limpar, porque nós não sabemos se quem usou o fluxo anteriormente pode ter tocado na cadeira com as luvas sujas, por exemplo. Isso é apenas para fazer todo o possível para minimizar contaminação, uma vez que nós não temos a disponibilidade de salas separadas. Então, aqui, apenas use uma gaze ou outro material que você tenha, borrife a superfície com etanol e limpe com a gaze. Eu também irei borrifar o carrinho, pois aqui será onde eu colocarei o meu balde de gelo, as minhas pipetas e tudo mais que eu precisar. Portanto, eu quero ter certeza de que tudo está limpo. Esse carrinho tem um pequeno papel absorvente que eu já troquei, e você provavelmente deve certificar de que ele também está limpo e não está contaminado. Agora eu começo a trabalhar dentro do fluxo com a solução de detergente 10%. Squish dentro e também na gaze, trabalhando de fora para dentro, pois a parte de fora é provavelmente a parte mais limpa. Então, limpe de fora para dentro e dessa forma você pode usar a mesma gaze ou toalha ou outro material que você usar. Certifique que você limpou tudo. Eu vou tirar o lixo para fora e descartar. Uma vez que eu terminei de limpar com detergente, eu vou usar o etanol 70% e limpar o detergente da superfície. A mesma coisa, começar de fora para dentro. Agora, só para ter certeza que está limpo e que não há resíduos contaminados e nenhum DNA, eu vou dar um banho de UV por pelo menos 10 minutos. Você não precisa muito mais do que isso, portanto, nós faremos isso agora. Então, agora que o nosso fluxo foi descontaminado com o UV, nós estamos prontos para começar nosso PCR. Mas o que na verdade eu faço também, e eu não mostrei mais cedo, é deixar a estante de PCR vazia dentro do fluxo enquanto você está descontaminando com o UV. Outra questão é a minha bolsa de tubos de PCR. Eu nunca abro fora do fluxo.
Eu nunca abro fora porque dessa forma você não corre nenhum risco desnecessário de que os tubos vão entrar em contato com nada que possa contaminar o meu PCR. O fluxo é um pouco pequeno e algumas vezes os movimentos que você irá fazer podem ser um pouco estranhos. Mas o ponto é tentar manter seus tubos seguros. Minha regra é sempre realizar todas as etapas limpas, como lidar com os reagentes antes que você introduza o DNA molde. Nesse laboratório, o que nós também temos são dois grupos de pipetas. Nós temos um grupo que chamamos de limpo, que nós usamos somente com reagentes. Esse nunca pipetou o DNA. Apesar de nós usarmos ponteiras com filtros para tudo que pipetamos. E nós temos um grupo de pipetas sujas que nós usamos para pipetar todo o resto, exceto reagentes. Eu já limpei minhas pipetas e as minhas caixas de ponteiras com etanol 70% antes de trazê-los dentro do fluxo para certificar de que eles estão limpos. Estou trazendo também uma caixa de gelo e nós vamos trabalhar a partir daqui. No meio tempo, eu preparei os meus tubos vazios para o PCR, eu vou colocá-los lá atrás, de forma que eu não vá contaminá-los. Eu tenho o meu lixo desse lado. A regra número 1 é relacionada ao erro que as pessoas cometem de colocar uma caixa aberta de ponteiras na frente de onde eles vão descartar o lixo. Essa não é uma boa ideia, porque dentro da sua ponteira você não sabe se tem algo ali dentro. Você poderia ter gotas caindo dentro de suas ponteiras abertas e mais tarde contaminação. Apesar de no meu caso ser destra e parecer um pouco estranho que para alcançar eu tenho que atravessar o meu corpo dessa forma, eu coloco minhas ponteiras desse lado, o meu lixo daquele lado e eu não coloco nada que eu precise usar na frente do meu lixo. Então, eu vou começar a colocar meus reagentes. Como eu disse, eu começo com os itens limpos antes de introduzir o DNA. A primeira coisa que eu faço quando eu preparo o meu mix de PCR é adicionar a água. Dessa forma, se eu cometer um erro, é mais fácil de corrigir a água do que qualquer outra coisa no mix de PCR, certo? Então, nós vamos adicionar água primeiro e preparar os tubos para o mix de PCR. Tenha sempre em mente o caminho onde as suas ponteiras vão cruzar. Você não quer que elas fiquem ao redor após você utilizá-las. Apesar que nós estamos pipetando apenas reagentes, mas é sempre bom ter em mente. Eu não quero usar e de repente me virar para conversar com alguém e a ponteira que eu usei está aqui se movimentando ao redor. Adicionando a minha água. Em seguida, eu vou apenas continuar adicionando os próximos reagentes que eu vou precisar para fazer o meu mix de PCR. Se possível, eu tento não deixar a minha caixa de ponteiras aberta. E se eu puder apenas abri-la, remover a ponteira que eu preciso e fechá-la de volta, eu prefiro desse jeito. Se for mais fácil para você, você pode deixá-la aberta, mas tenha certeza de que você está num local seguro, com normas seguras. Não deixe ela aberta, então decida usar o Vortex, pois pequenas partículas do Vortex podem voar para todo lugar e vão entrar na sua caixa de ponteiras. É claro que nada que eu estou fazendo aqui, nesse momento, é de perigo biológico. Apesar de eu estar descartando lixo
em um compartimento para agentes de perigo biológico, pois é isso que fazemos aqui nos nossos fluxos laminários. Portanto, tudo bem. O que eu quero dizer é, eu não vou sair daqui e descartar minhas ponteiras em um lixo regular. Portanto, nós apenas vamos trabalhar em um fluxo para agentes de perigo biológico. Então, continuando a adicionar tudo o que você precisa, quase acabando. Adicionando meus primers para o mix de PCR. Eu tenho 2 mix de PCR diferentes aqui, porque eu estou trabalhando em um PCR em 2 regiões diferentes. Normalmente, no seu caso, se você estiver fazendo um PCR somente para uma região, você estaria apenas preparando um mix apenas. Você pode também dar um curto vortex nos seus reagentes antes de adicioná-los. Como você vê, eu estou colocando os meus reagentes e uma vez que eu adiciono, eu retiro de uma posição da minha caixa de gelo e eu mudo para outra posição. Isso, de uma certa forma, te ajuda em caso se você se distrair ou esqueceu que você acabou de pipetar, você acompanha o que já foi pipetado e o que não foi pipetado. Isso minimiza os erros que você pode cometer quando você está realizando os PCRs. A última coisa que eu faço quando eu estou realizando o meu PCR é adicionar a ataque polimerase. Agora que com a ataque polimerase eu não dou o vortex, eu apenas misturo dando petelecos no tubo. Então adiciono o que eu preciso adicionar. Se você deixar uma ponteira cair como eu deixei agora, não use, joga no lixo. Então agora você tem tudo que você precisa no seu mix de PCR. Eu vou dar em cada tubo um breve vortex para certificar de que tudo está misturado. Eu vou retirar do fluxo e também dar uma breve centrifugada. Eu fiz apenas um volume extra para uma reação, portanto eu quero ter certeza de que eu vou conseguir retirar tudo que eu preciso para fazer o meu PCR. Então eu vou dar uma breve centrifugada. Então eu retorno da breve centrifugada, antes de retornar ao fluxo, porque eu inseri numa centrífuga para aquela breve centrifugada, eu apenas limpo para certificar de que está tudo limpo. Eu também troco minhas luvas, porque eu estive fora do fluxo e eu quero me certificar de que tudo está limpo.
Então agora eu posso adicionar o meu mix de PCR nos meus tubos. Primeiro, para os PCRs que eu faço, tudo é preparado no gelo, pois isso previne quaisquer reações não específicas que podem acontecer antes que você os coloque no termociclador. Tudo vai depender dos primers que você está usando, a polimerase que você está usando, mas no nosso caso nós preparamos tudo no gelo. Então eu adiciono o volume que eu preciso para o mix de PCR, primeiro em todos os tubos. Como eu mencionei antes, eu tenho 2 grupos de tubos, pois estou fazendo 2 regiões. Então, nesse ponto, eu normalmente mantenho as tampas dos tubos abertas. Dessa forma é mais fácil para eu ir de tubo em tubo. Mas apenas tenha certeza de que uma vez que a sua tampa está aberta, você não pode atravessar a sua mão ou luva ou as suas mangas sobre o tubo que está aberto. Tenta manter longe deles. Então eu apenas vou vir aqui, pegar o meu mix e dar uma leve misturada. A tampa eu vou apenas apoiar em algum lugar aqui atrás. A gente não vai precisar dele depois que eu adicionar o mix. Apenas certifique que tudo está limpo. Eu coloco o mix de PCR em cada um e assim eu coloco o mix e eu fecho o tubo. Você pode ver o que eu fiz com o primeiro grupo, o que eu estava trabalhando. Mas sempre quero certificar de que uma vez que eu coloco o meu mix em todos os tubos que eu preciso, eu checo o tubo que preparei o mix de PCR. É apenas para certificar que os meus volumes e as minhas pipetas estão acuradas. Eu preparei um volume extra para uma reação e quando eu pipeto esse, eu devo ter somente um mix suficiente para uma reação extra ou um pouco menos. Dessa forma eu sei que eu não cometi nenhum erro e provavelmente tudo que eu adicionei foi adicionado corretamente. Então, nós faremos o mix de PCR para este outro grupo aqui. E esse você pode ver como eu fiz para o anterior. Eu deixo as tampas abertas para os tubos e dou apenas um breve vortex. O que eu faço? Você pode usar a mesma ponteira para todos os tubos. No meu caso, eu somente tenho 4 tubos. Algumas vezes eu não gosto de fazer isso porque quando você está usando uma, você precisa certificar de que não há bolhas nela e que a pipeta está pipetando o volume correto e as ponteiras não estão molhadas. Então, no nosso caso, porque eu quero certificar de que tudo está sendo feito correto, eu apenas mudo as ponteiras entre uma pipetada e outra. Mas, claro, se você está realizando vários tubos e é mais custo-efetivo para o seu laboratório usar a mesma ponteira, você pode fazer isso também, apenas para ter certeza, como eu estou fazendo agora, que você tem em mente que a sua ponteira, onde sua ponteira está indo, de onde ela vem. Então, depois que eu fechei os tubos, agora eu vou somente checar se eu tenho o volume que eu espero ter, e eu tenho. Só tem o volume sobrando para uma reação extra, então agora vamos descartar esse tubo. Então, agora que nós adicionamos todos os reagentes limpos e tudo mais, nós estamos prontos para colocar o DNA. Então, para isso, eu troquei a pipeta pelo que chamamos agora de pipeta suja. Essas são aquelas pipetas que eu uso para pipetar tudo mais, exceto os reagentes de PCR. E, como lembrando, os reagentes nós utilizamos as pipetas limpas. Então agora eu irei adicionar a cada tubo o DNA no seu lugar correto. Eu tenho 3 amostras para cada região e o último tubo é para o meu controle negativo. Eu sugiro que você faça o seu controle negativo por último, pois fazendo ele primeiro é quase que trapacear você mesmo. Quero dizer, se o negativo acabar sendo positivo, como você vai saber que não contaminou nada no caminho se você trabalhou com o controle negativo primeiro? Então, eu apenas lido como eu lido normalmente. Nós iremos começar adicionando DNA nos tubos. Certifique de pegar os tubos corretos. Então, cada amostra de DNA vai para tubos diferentes, pois eu estou testando para 2 regiões diferentes. Nesse ponto, eu posso deixar minha caixa de ponteiras aberta, porque eu não vou daquele lado.
Pipete o volume de DNA necessário para as reações e coloque nos tubos. Uma vez que esse é um volume grande, eu apenas pipeto para cima e para baixo para misturar e certificar de que não há bolhas no meio do líquido ou no fundo que possa inibir o nosso PCR, dependendo do quão grande as bolhas são. Então, a mesma amostra irá no outro tubo para outra região. E por último, mas muito importante, é o meu controle negativo. Então, eu tenho um mix de PCR no tubo do meu controle negativo e eu vou adicionar um volume de água apropriado. E para isso, eu vou utilizar a minha pipeta limpa. Então, o meu controle negativo me diz que se eu vir bandas de PCR nas minhas amostras e meu controle de negativo está limpo, basicamente nenhum dos meus reagentes estão contaminados. Nós normalmente não fazemos um controle positivo nesse laboratório, a menos que nós estejamos começando a trabalhar numa região nova em particular e nós não sabemos nada sobre ela. Mas uma vez que nós temos tudo estabelecido e otimizado, quando preparamos nossos PCRs, nós assumimos que as amostras que nós utilizamos nos nossos PCRs vão ser todas negativas. Então, um controle negativo é tudo que você precisa. Se nós continuarmos, no entanto, a ter problemas e não vemos produtos de PCR, então nós teremos que voltar e introduzir um controle positivo, mas por agora eu acho que o controle negativo padrão é melhor para você. Pois se você está sempre tendo que colocar um controle positivo, aqui as chances de você contaminar suas amostras com controle positivo aumentam. Então, aqui eu vou adicionar a mesma água que nós usamos no mix de PCR no nosso controle negativo. Você deve se certificar de usar a mesma água, pois se você não usar, como você vai saber se a sua água que você usou no seu mix de PCR está boa? Além de pipetar para cima e para baixo, você poderia apenas, uma vez que você adicionar o seu DNA, dar uma breve vortex nos seus tubos de PCR para misturar tudo. Eu prefiro não fazer isso porque eu não gosto de ter a etapa extra de dar uma breve centrifugada para acumular tudo de novo no fundo do tubo. Mas para você, se isso funcionar melhor, faça do seu jeito. Agora estou pronta, minhas amostras estão misturadas nos tubos de PCR, eu checo tudo para certificar de que não há bolhas aqui, que está tudo claro, e então nós podemos colocar no termociclador. No entanto, se você notar aqui, você tem muito líquido nas paredes do tubo, ou se você tem uma bolha aqui dentro, então dê uma centrifugada rápida para ter certeza de que todo o líquido está no fundo, ok? Normalmente, antes que eu saia do fluxo, uma vez que eu manejei todo tipo de DNA, eu apenas tento manter tudo controlado e que eu não estou carregando coisas ao redor do laboratório. Eu troco minhas luvas por um par limpo antes que eu tire tudo para fora. Ok, então agora que tudo está pronto, nós vamos apenas colocar no termociclador. Nós não estamos usando uma ataque polimerase com hot start, essas que normalmente iniciam a atividade numa temperatura mais alta e que não tem atividade até que chegue na etapa de desnaturação. Nós estamos usando apenas um ataque regular. Então, o que eu gosto de tentar e prevenir qualquer produto não específico é dar ao método uma iniciada, esperar até que chegue a 95 graus. Eu irei esperar chegar pelo menos 90 graus ou algo em torno dos 80, pausar e então colocar minhas amostras de PCR. E então começar a minha reação. Eu não quero deixar lá dentro por muito tempo. Esse é o tipo de um falso hot start, eu gosto de chamar dessa forma. Então eu vou pausar agora para ter a oportunidade de colocar as minhas amostras lá dentro. E como você pode ver, eu não tento separar os meus tubos, colocá-los aqui ou lá.
Se você for realmente cuidadoso com a preparação do seu PCR, você não precisa se preocupar como colocar seus tubos na máquina. Agora, aperte iniciar. There you go, it's recording now. Okay, it's recording now. Okay. So first we'll wipe down with the back down. We use 4x4 gauze pad. You can use whatever you need to wipe down your hood. Cut. This is for the bloopers. Oh my god! Look, we're gonna send Jamie off. Okay. You can cut for a while. While we quick spin. Ay, caramba. Ay, caramba. We'll come back later when the PCRs are done. I got it in. Yay! Now I'm gonna do gag. Do I have time to do gag?